Você ora e Deus não responde a sua oração porque você só está orando por benefício próprio. Quando Jesus ele veio há mais de 2000 anos, ele veio com uma missão: salvar o homem do fogo do inferno, da condenação do inferno e reconciliar o homem com Deus. Essa era a missão principal de Jesus na cruz. Esse é o Evangelho. Quando ele morreu na cruz, a primeira coisa que aconteceu foi um grande terremoto e o véu do templo se rasgou de cima a baixo. Ele literalmente dá acesso a Deus, à humanidade inteira de volta. Quando a gente ora, não é só porque Deus estava num dia bom e falou: agora eu vou permitir que toda a humanidade ore a mim e eu responderei, eles terão acesso a mim porque eu quero. Não. A gente só tem acesso a Deus hoje porque Jesus pagou todo o preço por nós na cruz. Então, quando a gente ora, família, não é para benefício próprio. O próprio Jesus disse, quando os discípulos chegaram para ele e perguntaram: Mestre, nos ensina-nos a orar, como devemos orar? Olha só qual foi as primeiras palavras de Jesus. Quando for orar, orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Olha só o que Jesus nos ensinou. Primeiro nós temos que falar com Deus, precisa ter fé. A gente não está falando com qualquer pessoa, nós estamos falando com Deus, Criador do universo. Precisamos saber com quem a gente está falando, com o nosso Pai Celestial. Pai nosso que está no céu. Toda palavra que você fala dedicada a Deus é uma oração. Santificado seja o teu nome. Primeiro entrega uma adoração, meu amigo, porque Ele é digno de ser adorado, só Ele é santo, só Ele é merecedor. E não somente quando a gente adora, o nosso coração se alegra, a gente alegra em Deus. Não tem coisa melhor do que adorar o Senhor. Seja feita a tua vontade. Como assim? Quando a gente ora em benefício próprio, a gente não está buscando fazer a vontade de Deus. A gente está buscando fazer a nossa vontade, sanar as nossas necessidades. As nossas vaidades vêm primeiro. E não é assim que funciona o nosso relacionamento com Deus. Deus, ele não é um servo nosso que, beleza, meu filho, você falou, então tá falado, sua ordem é uma ordem. Não, rapaz, quem nós somos perto de Deus? Quando a gente busca, nós primeiro temos que saber com quem nós está falando, adorar o Senhor, porque a gente sabe com quem está falando, e depois buscar fazer a vontade dele, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Os pensamentos do Senhor são muito maiores do que os nossos. Venha o teu reino. Jesus disse: buscai primeiro o reino dos céus, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. E qual é o contexto disso? O contexto era: não vos preocupeis por coisa alguma, nem por que beber, nem por que vestir, nem por que comer. O Pai Celestial alimenta as aves do campo, que não colhem, nem fiam, não juntam em celeiro, e Deus as alimenta. Olha só o lírio do campo, que hoje está vestida tão bela. Nem Salomão se vestiu tão bela quanto os lírios do campo, mas amanhã logo ela será lançada no fogo, logo ela se acaba, logo ela se perde. Quanto mais a vocês, o que Jesus está falando não é para a gente andar preocupado por coisa alguma, nem por coisas essenciais, porque aquilo que é mais importante para o ser humano, comer, beber e vestir, é isso. Nem por isso nós devemos andar preocupados, porque Deus cuida da gente de todas as coisas. Por isso ele falou: buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Vamos pensar num casamento. Quando o seu marido está preocupado em fazer a alegria da sua esposa e a sua esposa está preocupada em fazer a alegria do seu marido, isso que funciona o matrimônio, isso que funciona o casamento. Não é você colocar no outro o papel de te fazer feliz. É uma via de mão dupla. E por que eu usei esse exemplo? Porque o nosso relacionamento com Deus também é um casamento, é a mesma coisa. A gente primeiro busca o reino de Deus, não por obrigação, ou porque primeiro a gente tem que ficar preocupado em fazer o Senhor feliz. A gente tem que ficar preocupado em agradar o Senhor. Então, quando o Senhor se agrada da gente, então Ele vai nos agradar também. Então, tudo na nossa vida flui, porque se a gente está fazendo Ele feliz, Ele nos faz feliz. Ele sabe melhor do que todas as coisas, o que a gente precisa, o que a gente não precisa, os nossos sonhos, porque, cara, foi Ele que escreveu os nossos dias. Então, quando a gente entende isso, vou agradar o Senhor, porque Ele é digno, porque Ele merece, porque eu amo. Imagina só, Deus olhando lá no céu: rapaz, Ele tá fazendo tudo, tá negando a si mesmo, tá me agradando, tá buscando o meu reino em primeiro lugar, então eu vou fazer o que tiver de fazer para fazer o meu filho feliz.
Eu vou abrir porta, eu vou fechar a porta, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E toda oração que ele fazer neste intuito de me buscar com sinceridade, de buscar primeiro o meu reino, de fazer a minha vontade primeiro, então eu também vou fazer a vontade dele, eu também vou abrir uma porta, eu vou dar o que ele precisa. É assim que funciona. Quando a gente ora só para os próprios deleites, é uma oração egoísta. A gente fala, Deus, primeiro eu. Cara, olha só o que o Ofni e Finéias faziam. Pegavam a primeira inícia que era para ir para o Senhor nos sacrifícios, eles pegavam para ele, primeiro para nós, depois para Deus. O que aconteceu? Deus matou eles. Não porque Deus é ruim, porque eles atraíram a condenação do inferno. Eles não quiseram Deus. Eles fizeram o que era mal perante os olhos do Senhor, agindo pelo próprio deleites, agindo de forma egoísta, sem reconhecer o Deus que a qual eles servem. Quando a gente alinha a nossa oração com o coração de Deus, o que acontece? Tudo flui. Enquanto Ana estava pedindo a Deus para dar um filho a ela, Deus não respondeu a oração de Ana. Por quê? Porque ela estava pedindo por próprios deleites, estava pedindo porque ela estava sofrendo na mão de Penina e queria provar para todo mundo que ela também era capaz de gerar um filho, só que ela era estéril, então o único que podia dar um filho a ela era Deus, então ela estava buscando a Deus por interesse. Mas quando ela, depois de anos após anos, orando do jeito errado, ela falou, vou tentar uma coisa, e se eu devolver o meu filho para Deus? Então ela fez oração, Senhor, olha só, Israel tá aí, Ofni e Finéias tá fazendo o que é mal, ninguém quer mais entregar a oferta, eu vou falar o seguinte, se você me dá um filho, então eu devolverei esse filho ao Senhor. Pronto, alinhou o coração de Deus. Aí Deus falou, rapaz, agora sim, agora você está fazendo a minha vontade, agora você está buscando primeiro minha vontade, o meu reino, então toma o filho. Então quando ela foi se ter relacionamento com o seu marido, o Senhor se lembrou dela e abriu a sua ventre. Rapaz, era tudo isso, é exatamente isso que eu quero que você entenda. Qual é a motivação de quando você ora? Essa é a minha preocupação e eu finalizo aqui. Quando você ora, qual é a sua preocupação? O que você está procurando? Você está realmente querendo fazer a vontade de Deus ou só está buscando um benefício próprio? Bom, pelo menos depois desse vídeo você vai saber o que fazer. Faça em prol do reino de Deus. Não faça em benefício próprio, amém? Eu sou o Biel e se esse vídeo conseguiu te ajudar, conseguiu tocar você de alguma forma, envie para a pessoa que você ama, porque tenho certeza que ela pode estar com muitas dúvidas em relação à oração também. Uma resposta do porquê Deus não responde às nossas orações.